Maravilha, bom é o nosso Deus, que bom estar aqui podendo falar com você mais um instante, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, reforçar alguns princípios que o Pai já tem nos ensinado. E hoje iremos falar sobre honestidade, sobre sermos honestos diante de Deus, diante dos nossos irmãos e também diante daqueles que não conhecem a verdade da Escritura, diante daqueles que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Eu estou sendo honesto, eu estou dando um bom exemplo, a minha vida, ela mostra a glória de Deus? São questões que precisamos analisar. Na Bíblia encontramos pessoas que quiseram comprar o dom de Deus. Encontramos pessoas que tentavam usurpar o dom do Senhor. Outros que tentaram negociar com o Senhor, negociar com homens de Deus. E de várias maneiras encontramos pessoas bem-sucedidas, pessoas que não se deram muito bem. Mas hoje é o nosso dia, agora é a nossa vez. E nós não podemos perder oportunidades. Nós não podemos errar nas oportunidades que Deus nos dá. Eu quero falar aqui com você de Abraão. Abraão estava vivendo um tempo, sim, de prosperidade na vida dele. Um tempo que ele estava conseguindo desfrutar de grandes bênçãos. Um tempo que ele estava vivendo a promessa de Deus na vida dele. O Isaac já tinha chegado, aleluias, a bênção já estava na vida dele. A Sara, sua mulher, tinha concebido, o Isaac já tinha vindo ali. Ele já tinha passado por aquela prova em que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Em nenhum momento Abraão poupou o seu filho, mas aquela atitude de fé, de coragem, de amor, de honestidade para com Deus, fez com que Deus percebesse o coração de Abraão. Tanto é que o Senhor lhe disse: agora o anjo disse para Abraão: eu sei que você teme a Deus, e isto lhe será imputado por justiça, por bênção. Aquela atitude de Abraão gerou na vida dele um crédito diante do Senhor. Bom, o tempo passou, os anos passaram, e Sara, esposa de Abraão, a qual lhe deu filho chamado Isaac, filho da promessa, a Sara foi recolhida, a Sara morreu. Chegou a vez que ela foi chamada para os céus eternos, para o propósito eterno, para a eternidade. Não é aqui a nossa mensagem, mas se prepare para este dia, se prepare para este momento, pois haverá o dia que você será chamado, o dia que você será recolhido. Chegou o momento de Sara, chegou o momento em que ela foi chamada. Eu tenho me preparado para isso, eu tenho me preparado para esse dia. Não estou dizendo que iremos buscar ou apressar, adiantar este dia, mas ele é inevitável. Iremos sim passar por essa fase, iremos sim viver essa experiência, a não ser que o Senhor nos chame ainda vivos, a não ser que sejamos arrebatados aos céus com Jesus. Seria glorioso. No entanto, também preciso estar preparado, tanto quanto para o chamado comum, natural, em que a pessoa ela morre, o coração dela para de bater, o Senhor a chama, o espírito sai do corpo, ou tanto quanto para sermos tomados e levados aos céus, todos juntos de uma só vez. Eu preciso estar pronto. Você está pronto? Você está sendo honesto? Seja honesto com você, não é? Até podemos entrar aqui um pouquinho no nosso tema de hoje, honestidade. Eu tenho sido honesto comigo? Eu estou pronto? Eu estou preparado? Ou eu estou tentando me convencer que Deus entende o meu caso, que Deus entende certas atitudes minhas? Bom, é melhor nós procurarmos entender o Senhor do que nós nos explicarmos para Ele. Ele sabe tudo o que somos, tudo o que faremos.
e eu preciso entender, Ele me ama, Ele quer me ajudar. Então eu não vou ficar dando aqui desculpas, eu não vou ficar aqui me excusando, dizendo, não Senhor, eu não sabia. Eu vou buscar Ele, Ele vai me ajudar, iremos estar preparados para o grande e glorioso dia. Então Abrão, ele se viu numa situação em que sua esposa havia morrido. Naturalmente, ela precisava ser sepultada. Abraão era peregrino. Abraão andava de terra em terra, de cidades em cidades, povoados em povoados. Deus o abençoava. Deus estava guardando, protegendo, abençoando a vida dele. Quero ler para você Gênesis 23, o versículo 6 primeiro. Ouve-nos. Abraão estava conversando com o povo a respeito, desse sepultamento, dessa necessidade que ele estava enfrentando naquele dia. Aí respondem para ele assim: e responderam os filhos de Et a Abraão, é o versículo 5, dizendo-lhe: ouve-nos, Senhor, ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para que enterres o teu morto. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, dizendo-lhes, diante dos filhos de Et, e falou-lhes dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no seu fim do seu campo, que made pelo preço devido e em posse de sepulcro no meio de vós. O Abraão, ele pediu um campo, uma terra, e ele disse algo bem claro: eu vou pagar o preço devido, eu vou pagar o preço certo. Quanto é que vale essa terra? Qual é o valor dessa terra? Qual o preço dessa terra? Irmãos, aqui nós vemos uma coisa interessante. Abraão tinha uma necessidade: sepultar Sara, sua esposa. Porém, não havia uma terra preparada, um sepulcro, não havia sepulturas ali. Então ele diz: eu vou comprar pelo preço devido um campo para a sepultura da minha esposa. E ele falou bem claro qual o preço devido. Fala Efron, filho de Zoar, que eu quero aquela sepultura, aquela terra, localizada ali, e eu vou pagar o preço devido. O povo via ele como um príncipe de Deus. O povo via Abraão como um homem muito abençoado, e o era realmente. O povo respeitava Abraão, tanto é que disseram para ele: ninguém vai vedar, ninguém vai recusar. Abraão, você está livre aqui. Irmãos, essa é uma posição muito abençoada, mas nós precisamos tomar cuidado para não sermos aproveitadores, para não sermos aquelas pessoas que irão abusar da autoridade, que irão abusar da bondade de algumas pessoas, pois literalmente algumas pessoas têm um coração maravilhoso, graças a Deus por essas pessoas, e farão o que puderem, muitas vezes o que não podem, para ajudar, para oferecer, para doar, para servir a nós, para servir você. Agora Abraão, ele tinha uma necessidade, ele tinha condições de comprar, ele não se aproveita da bondade, ele não se aproveita da glória de Deus que estava sobre ele para mostrar alguma coisa. Eu sou de Deus, me dê um campo aqui. Não, ele não faz isso. Ele diz: eu vou pagar o preço devido. Diga amém. Pague o preço devido, seja honesto, vamos fazer tudo certinho, tudo bonitinho para a glória de Deus. Vamos voltar aqui, Gênesis
capítulo 23, vamos lá, o versículo agora é o 17, não vamos ler tudo, vamos ler o versículo 17, diz assim: assim o campo de Efron, não é esse versículo, vamos ver aqui o versículo 11, não, meu Senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Versículo 11, o 12 agora: então Abrão se inclinou diante da terra, da face do povo da terra, e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-vos, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Então aqui Efron, ele oferece: Abraão, não precisa você pagar, não precisa você me dar nenhum dinheiro, nenhum valor, eu te dou, sepulta o teu morto. Muitas pessoas pensariam: que bênção, que maravilha, eu não vou precisar gastar o meu dinheiro. Mas espera aí, Deus te deu condição, Deus lhe deu capacidade. Entenda, nós, o povo de Deus, deve ser quem doa. Nós, o povo de Deus, deve ser quem empresta. Não estou dizendo que você não deve aceitar presentes, mas aqui era uma necessidade, e ele tinha condições de suprir a sua necessidade. Então ele não se aproveita da bondade daqueles homens, daquelas pessoas. E ele diz: não, eu vou te pagar. Ele se inclina diante do povo, baixa a sua cabeça, se humilha diante daquele povo. Não era povo de Deus, é como se fosse hoje o povo que está aí no mundo. Ele diz: eu vou pagar o preço devido. Fala para mim, qual o preço dessa terra? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, sejamos assim hoje, pessoas que não se aproveitam da bondade, pessoas que são doadoras, sim, que são prósperas. Pastor, mas eu não tenho essa condição. Ore. O Abrão, ele obedeceu a Deus, ele fez o que a palavra do Senhor mandou ele fazer. Por isso ele foi chamado e é chamado amigo de Deus. Ele é chamado pai da fé. Por quê? Ele ouviu a voz de Deus, saiu sem saber para onde ia. Eu vou fazer o que Deus está mandando fazer. É claro, ele errou, ele tropeçou, ele cometeu falhas, como eu, como você. No entanto, foi e é uma bênção. Hoje nós podemos, com nossas falhas e defeitos, ser bênçãos. Amém? Diga glória a Deus. O Abrão disse: não, Efron, fala para mim o preço. Aí ele disse, versículo 14: e respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Ou seja, Abraão, mais uma vez, não precisa, o valor é de 400 ciclos. Mas o que é isso entre você e eu, entre mim e você? Não precisa se preocupar com isso. Mas Abraão então sorriu e agradeceu: obrigado, Efron, esse é o valor, eu vou te pagar. Amém? Vamos fazer tudo que Deus nos deu condição para fazer. O que nós não temos, Deus vai nos dar. Mas o que nós temos, faça. Não espere que faça por você. Não peça para te dar o que você pode pagar. Em nome de Jesus, e ore: Deus, me dê condições para que eu seja um abençoador, para que eu seja um que vai fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus. Terminando aqui, diz assim, versículo 17, agora sim o versículo 17: assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia,
que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Het, de todos os que estavam pela porta que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estavam se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Het. Então veja bem, honestidade. Ele poderia ter recebido, poderia ter até agradecido a Deus, mas não, ele diz: eu vou pagar o preço devido. Vamos fazer isso. Que Deus lhe deu condição para fazer, faça. Pastor, Deus não me deu condição. Ore, clame a Ele, a condição virá. Mas seja honesto com Deus, com você mesmo, com os irmãos, com o povo do mundo, com o povo que não conhece o Deus que nós conhecemos. Seja honesto. Que benefício, que propósito tinha nisso aqui? Aquele povo nunca poderia ter falado: Abraão se aproveitou de nós, ele era de Deus. Talvez alguém não falaria isso, mas poderia surgir alguém dizendo: mas estava totalmente aniquilada essa hipótese pela honestidade de Abraão. Seja honesto. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que sejamos, meu Deus, um povo honesto, um povo que empresta, um povo que compra, um povo, sim, que recebe bênçãos, que recebe livramentos, que recebe presentes, Pai, mas aquilo que nós podemos fazer, faremos, Pai. Meu Deus, que diante do mundo o Senhor possa mostrar um povo abençoado, um povo não dependente dos outros, não dependente das pessoas, mas um povo que serve a Ti e que o Senhor supre as suas necessidades. Meu Deus, Davi também passou assim por uma experiência. Ele precisava, o Senhor mandou ele fazer um holocausto, um sacrifício, e disseram para ele: Davi, te damos tudo. Mas Davi disse: não, eu não oferecerei para o Senhor algo que não me custe nada. E era uma necessidade de Davi fazer aquela oferta. Se ele ganhasse tudo, que benefício teria nisso? Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a ser honestos para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida grandiosamente, no nome de Jesus.